Primeira oradora, a doutora Helena Castro, que é investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, nomeadamente neste Ciência para as Pessoas e para o Planeta. É doutorada em Biologia, especialidade de Ecologia. Tem interesse na polinização, polinizadores e serviços de polinização às culturas agrícolas, sendo nestas temáticas que desenvolve grande parte dos seus trabalhos de investigação. E hoje vai falar-nos sobre polinização em sistemas agrícolas. Portanto, eu vou passar à doutora Helena, se faz favor, para compartilhar a tela. Obrigada. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Vou partilhar a tela, efetivamente, vamos tentar. Há pouco funcionou bem, agora não parece querer colaborar. Ok. Conseguem ver? Ok. Então, eu vou falar após uma pequena introdução, sobre alguns trabalhos que temos realizado no âmbito de polinização em sistemas agrícolas, com culturas agrícolas. A polinização é fundamental para a reprodução das plantas e para a produção agrícola também. Muito resumidamente, a polinização consiste na transferência de pólen das estruturas masculinas, as anteras, até às estruturas femininas, os estigmas. Após a chegada dos grãos de pólen ao estigma, estes germinam, formam um tubo clínico que cresce, chega ao ovário e culmina na fertilização. Este processo, no entanto, está bastante longe de ser simples, porque o pólen tem que chegar na quantidade adequada e, em alguns casos, tem que chegar o pólen certo. Por exemplo, no caso da maçã, tem que chegar pólen de uma cultivar que seja compatível. Apesar de algumas plantas serem capazes de se autopolinizar, ou seja, usarem pólen da própria flor, mesmo nesses casos é conveniente, ou seja, mesmo nesses casos, também é bom ter pólen que não seja da própria planta. E ainda assim, mesmo que, ou seja, mesmo em plantas que são consideradas autoférteis, que podem receber pólen ou de flores da mesma planta, ou de flores de outros cultivares, do mesmo cultivar, outras plantas do mesmo cultivar, ainda assim, aqui precisamos de um vetor que transporte o pólen. E em termos de vetores de polinização, podemos ter vetores bióticos, sendo que o vento seria, neste caso, o vetor mais comum, sendo, por exemplo, o principal agente de transporte de pólen nas gramíneas. Temos fatores bióticos, sendo que, neste caso, e principalmente nos nossos sistemas, a polinização por insetos, os insetos são o vetor mais comum, e é aquele em que eu me vou focar. A polinização biótica envolve geralmente uma relação mutualista em que o vetor animal recebe uma recompensa alimentar, seja pólen ou néctar, com as duas coisas, em troca do serviço de polinização. Mais de, mais de 75% das culturas depende de interações mutualistas com animais para transportarem o pólen, e a falta destas interações pode ter um grande impacto na produção. A chegada de pólen em quantidade ou em qualidade inadequada pode levar a déficits de polinização. E há diversos fatores que contribuem para que isto possa acontecer. A abundância e a diversidade de polinizadores, a composição e gestão da paisagem envolvente, as condições climatéricas e a gestão agrícola. Eu vou falar bastante de déficits de polinização daqui para a frente, e a forma como nós determinamos os déficits de polinização é através de experiências de polinização controladas. Então, o que geralmente fazemos é comparar a produção de fruto de flores que estão expostas à polinização natural com a produção de fruto de flores que são suplementadas com pólen.
Se existe uma diferença na quantidade de frutos produzidos ou no tamanho dos frutos produzidos, então consideramos que a produção está limitada pela recepção de pólen e não pelos fatores abióticos. Esta foi uma das coisas que fizemos no projeto InnovKiwi, do qual passarei a apresentar os objetivos que tivemos e os resultados que obtivemos. O kiwi é uma planta dioica, isto quer dizer que tem flores masculinas e flores femininas em plantas diferentes, e obrigatoriamente tem que haver um vetor que transporta o pólen. No caso do kiwi, há dois vetores principais, o vento e os insetos. Se a quantidade de pólen que chega não é adequada, vamos encontrar um déficit de polinização. O nosso objetivo com este estudo foi avaliar os serviços de polinização e estimar os déficits de polinização em pomares de kiwi distribuídos ao longo da zona de produção de Portugal, sobretudo na zona norte e centro. Para isso, realizamos ao longo de 2 anos experiências de polinização controlada num total de 23 pomares. O que fizemos foi marcamos flores às quais não fizemos nada, simplesmente serviram para vermos qual é a contribuição dos vetores existentes em cada pomar, no caso inseto e vento. Marcamos flores às quais adicionamos pólen, usando flores masculinas existentes no pomar. No primeiro ano de amostragem, adicionamos um terceiro tratamento, em que retiramos as pétalas das flores, de forma a torná-las menos atrativas e de forma a estimar qual seria o contributo do vento para a produção de fruto nos pomares de kiwi. O que encontramos com esta experiência foi que o vento é insuficiente. Embora a percentagem de frutos formados, quando comparamos as flores polinizadas pelo vento com as de polinização natural, não seja significativamente diferente, o peso dos frutos sim foi diferente. E os frutos polinizados pelo vento foram muito menores do que os resultantes da polinização aberta. Isto quer dizer que o vento, enquanto agente polinizador para o kiwi, é insuficiente e inconsistente, e os polinizadores são efetivamente importantes. Relativamente aos déficits de polinização, o que as nossas experiências demonstraram é que o peso médio dos frutos resultantes da polinização aberta foi, em geral, menor do que os da polinização suplementar, o que indica que, pelo menos em alguns pomares, existe déficit de polinização. E se efetivamente verificamos, quando calculamos os déficits de polinização, que existe um valor acima de zero. Quanto maior o valor estiver acima de zero, maior é o valor de déficit de polinização. E, efetivamente, encontramos déficit de polinização em vários pomares, não em todos, o que indica que existe variação espacial no déficit de polinização. Neste projeto, nós avaliamos também a diversidade de polinizadores e a diversidade de polinizadores, a sua abundância e a sua interação com as flores. E o que encontramos é que existe efetivamente bastante variação no número de espécies encontradas nos diferentes pomares e existe variação na abundância de polinizadores nos diferentes pomares. Assim, de uma forma geral, os mais abundantes foram a abelha do mel e os abelhões, e os que mais interagiram com as flores de kiwi foram também a abelha do mel e os abelhões. Quando juntamos as duas coisas, a diversidade e número de polinizadores, e abundância de polinizadores, com os déficits de polinização, verificamos que o maior déficit de polinização está associado a um menor número de polinizadores e uma menor diversidade de polinizadores. Então, mais diversidade de polinizadores e mais abundância de polinizadores poderá
otimizar a produtividade. Mas, e será que estes déficits de polinização tiveram impacto na produção? Os nossos dados também mostram que sim. A produção estimada, esta produção foi estimada a partir das plantas que marcamos. A produção resultante das flores polinizadas de polinização aberta foi, em muitos casos, inferior à produção da polinização suplementar, o que indica que a produção poderá ser incrementada por uma polinização adequada. Mais ainda, nós olhamos também ao calibre do fruto e verificamos que a polinização suplementar tendeu a resultar em maior número de frutos com maior tamanho e menor número de frutos com pequeno tamanho. Tendo em conta que os produtores são pagos por consoante, de forma diferente, de acordo com os calibres, isto poderá também ter um impacto monetário. Que efetivamente nós fizemos uma estimativa e também concluímos que sim, a adição de pólen resultou num potencial ganho monetário, principalmente em pomares com déficit de polinização. Então, apesar de toda a variação que encontramos entre pomares, observamos que a polinização suplementar tende a aumentar a produtividade e tende a aumentar o ganho monetário, quer seja porque aumenta o número de frutos produzidos, quer seja porque aumenta o número de frutos em calibres mais elevados. Este padrão, é claro, foi mais evidente naqueles pomares em que nós encontramos maior déficit de polinização. Portanto, o que concluímos deste trabalho é que a existência de déficit de polinização tem impacto na produção e, consequentemente, impacto económico. De seguida, passarei a falar de um outro projeto que está em curso e que pretende avaliar a variação na morfologia floral de cultivares de mirtilo. Contrário das flores do kiwi, as flores do mirtilo são hermafroditas, isto é, têm órgãos femininos e masculinos na mesma flor. No entanto, a flor do mirtilo tem várias particularidades. Os estamos são mais curtos do que o estilete. O estigma, a flor é pêndula. O estigma tem é como uma espécie de funil invertido e as anteras são poricidas, ou seja, precisam de vibração para libertar o pólen. Todos estes fatores fazem com que dificultam a possibilidade do pólen das próprias anteras chegarem ao estigma da mesma flor. Isso implica que é necessário um vetor que transporte o pólen. Neste caso, não será o vento, porque a flor é fechada. Terão que ser efetivamente polinizadores. Mas também aqui a relação não é simples, porque os nectários encontram-se na base da flor. E com este formato de flores, não é qualquer inseto que consegue aceder ao néctar. Então, o tamanho e a morfologia da flor vão condicionar o acesso ao pólen e néctar, podendo constituir uma limitação às espécies de polinizadores que conseguem usar os recursos desta flor. E pode mesmo encorajar o roubo de néctar, ou seja, uma ação em que o inseto fura a base da corola e não contacta com os órgãos reprodutores da planta, não havendo assim grande probabilidade de transferência de pólen. O objetivo foi avaliar variações na morfologia da corola e nas taxas de visita e comportamento dos visitantes florais. Nós partimos do pressuposto de que existe variação entre os cultivares, que é algo que é indicado na literatura, e esperamos que estas diferenças entre os cultivares tenham um efeito nas taxas de visita
que determinem que visitantes é que efetivamente são polinizadores e que influenciem o comportamento dos visitantes. O trabalho foi realizado no campo experimental na Estação Agrária de Viseu. O esquema representa basicamente a forma como estão dispostas as plantas e as variedades que estão presentes. Neste estudo foram usadas 10 variedades do tipo norte, 8 do tipo sul e uma rabbit eye. E o que fizemos aqui foi colher flores, medir o comprimento da corola, medir a largura e o diâmetro da abertura. Monitorizamos também a interação dos insetos com estas flores e vamos ver o que é que encontramos. Efetivamente, em relação à morfologia floral, nós encontramos diferenças entre as várias cultivares, com a Chandler a ter a corola mais longa e a Star a corola mais curta. Encontramos também diferenças na largura e na abertura da corola. Em geral, as variedades tipo sul tinham flores mais pequenas do que este tipo norte. Também encontramos diferenças nas taxas de visita, com a Chandler, a Liberty e a Misty a terem os menores taxas de visita. Identificamos, a nível da comunidade de polinizadores, identificamos um total de 13 insetos a interagir com flores de mirtilos, seja como visitante legítimo, como roubo, ou as duas coisas. As principais espécies que interagiram que fizeram visitas legítimas às flores de mirtilo foram os abelhões, bombos terrestres, foi a antófora e a abelha do mel. Estes três foram efetivamente observados a fazer visitas legítimas, mas também observamos roubo. E observamos roubo pela abelha carpinteira Xilopa cantábrica, que fazia os furos na base da corola, e observamos depois os abelhões e as abelhas do mel a usar esses furos para fazer roubo secundário de néctar. Os nossos dados também mostraram que existe aparenta haver uma relação entre o tamanho da flor e as visitas dos três principais tipos de polinizadores. A abelha do mel tendeu a visitar flores de menor tamanho, o abelhão tendeu a visitar flores de tamanho intermédio e a antófora tendeu a visitar flores de tamanho maiores. E isto pode talvez estar relacionado com o aparelho bucal destes polinizadores. A abelha do mel terá à volta dos 5 milímetros, pelo que é mais curto, e terá menos capacidade de visitar corolas mais longas. O abelhão tem, entre os três, o tamanho intermédio, fará sentido visitar flores de tamanho intermédio, e a antófora, com o aparelho bucal mais longo, consegue visitar as flores maiores, com a corola mais longa. Pronto, ainda há coisas aqui muito mais para explorar, que eu espero conseguir explorar este ano. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Helena. Ok. De facto, nós temos aí uns 3 minutos, se alguém quiser já colocar uma questão. Iremos ter uma sessão de perguntas e respostas no final de todas as apresentações, mas se alguém quiser colocar uma questão, ainda temos aqui algum tempo. Pode ser oralmente ou então no chat. Não? Ok, então vamos passar à próxima oradora. Ok, doutora Catarina Ciopa, que é estudante de doutoramento na Universidade de Coimbra, no Centro de Ecologia Funcional, Flower Lab. A sua investigação foca-se na polinização em culturas agrícolas, especificamente na sua importância para a produção e nas dinâmicas relacionadas com a gestão de pomares e paisagem envolvente, com foco na perspectiva da planta e na biologia floral. Ela trabalhou com várias culturas, como a cereja, na sua tese de doutoramento, mas também a amêndoa, girassol,
maçã e kiwi. E hoje vai nos falar sobre a importância da polinização na produção agrícola. Obrigada. Posso iniciar? Conseguem-me ouvir bem, certo? Sim? Ok, muito obrigada. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, especificamente nesta semana tão especial, Semana dos Polinizadores. Ahm, eu sou a Catarina Ciopa, sou, tal como apresentada, aluna de doutoramento no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e hoje pensei em trazer-vos parte daquilo que tenho feito na minha tese de doutoramento. A ideia original do meu doutoramento era trabalhar com cereja e, lá está, com as perspectivas da biologia floral, mas também das comunidades polinizadoras, até à questão da gestão nos pomares e nas práticas agrícolas relacionadas com a paisagem. Mas, infelizmente, o meu doutoramento começou em 2020 e, uns meses depois, estávamos todos fechados em casa e, de repente, tive de mudar um pouquinho o meu plano e acabei por também fazer alguns trabalhos mais relacionados com a importância global da polinização, e relacionado com todas as culturas que nós temos no nosso mundo, ok? Então hoje vou falar um pouquinho, de forma mais geral, sobre a importância da polinização para culturas agrícolas, sensolato. Falar um pouquinho como introdução. Oi? Sim. A Helena já falou um pouquinho, então se calhar vou passar um pouco mais breve nesta parte, mas a polinização corresponde à transferência de grãos de pólen entre as estruturas reprodutivas das plantas. As plantas podem fazer autopolinização, mas usualmente elas tendem a preferir a polinização cruzada e, portanto, precisamos que os grãos de pólen sejam transportados entre plantas. E isto usualmente é feito pelos vetores polinizadores, que podem ser o vento, a água, mas são essencialmente, no caso das plantas, os polinizadores animais são os principais vetores de polinização. Cerca de 90% das plantas com flores são polinizadas por polinizadores animais e dentro destes os insetos, especificamente também aqui na nossa região, são os principais vetores de polinização. E isto mantém-se para as culturas agrícolas. Muitas das nossas culturas agrícolas são polinizadas por animais. Especificamente, e para vos dar alguns números, sabemos que 75% das principais culturas dependem ou, em parte, beneficiam da polinização animal. Quando damos um valor monetário à polinização, temos aqui este valor na escala dos bilhões, o que é bastante, mas isto apenas corresponde a 5 a 8% da produção global da comida. No entanto, sabemos que este valor, ou a importância das culturas polinizadas por animais está a aumentar, porque estamos cada vez a produzi-las mais, e apesar de ser 5 a 8%, este é um grupo de culturas muito especial, porque eles providenciam uma grande parte de vitaminas e nutrientes que são muito importantes para a nossa dieta. Por exemplo, a vitamina C. Vitamina C, 90% da nossa vitamina C vem de culturas polinizadas por animais. Quando dizemos que a polinização é importante para as culturas agrícolas, o que queremos dizer especificamente? Existe um benefício a nível quantitativo, ok? E uma boa polinização leva, por exemplo, à produção de mais frutos e sementes, e existem vários estudos a comprovar isto, mas na parte qualitativa, a polinização pode também ter um impacto bastante positivo. E a Helena falou no exemplo do kiwi, onde, por exemplo, uma boa polinização, vemos a produção de frutos ou sementes, dependendo da cultura, com maior calibre, o que tem pode ter um impacto económico para os produtores e, portanto, tem uma grande importância. Mas existem outros aspectos qualitativos que também podem ser afetados positivamente, como o tempo de vida dos frutos e sementes, ou até mesmo a aparência e cor destes. Uma boa polinização pode levar a melhores características qualitativas dos frutos em relação a estes aspectos. E, portanto, os polinizadores são muito importantes para as culturas agrícolas. Esta é uma imagem que é muito usada por quem apresenta esta temática, porque a verdade é que os nossos mercados, mini-mercados, supermercados, fruteiras, seriam muito diferentes se não tivéssemos polinizadores. Muitas das nossas culturas não existiriam, de facto, ok? E um dos trabalhos que eu fiz durante o meu doutoramento, porque lá está, tive de arranjar aqui um plano B e usar o meu computador para produzir a informação para o meu doutoramento, foi que tentei reunir a literatura que existe já publicada em culturas agrícolas para tentar perceber várias questões relacionadas com a polinização. E uma das coisas que acabei por fazer foi uma compilação de níveis de dependência da polinização destas diferentes culturas.
quanto da produção de cada uma das culturas está realmente dependente da polinização animal. E isto originou uma compilação, ainda não está cá fora, mas vai ser publicado agora em abril, e exploro vários dados relacionados com a dependência à polinização, mas um dos outputs é uma compilação, uma lista, com os valores de dependência de várias culturas agrícolas produzidas mundialmente. Hoje trago-vos aqui alguns exemplos. Os nomes estão em inglês porque faz parte dos outputs que tenho produzido em relação a este trabalho, mas, por exemplo, culturas como a cereja, a maçã, a pera, o marmelo são muito dependentes da polinização, mas até culturas, por exemplo, como a castanha, apesar de serem polinizadas pelo vento, têm também sempre um contributo, ou podem ter sempre um contributo dos polinizadores, que também também é significativo e também é muito importante. E aqui apresento-vos, se calhar, algumas culturas que vocês reconhecem, porque são produzidas no nosso país, mas existem outras comidas, outros produtos que são também polinizados por animais e por insetos dentro destes. Sem os nossos insetos, sem os nossos animais, não teríamos o café, não teríamos o nosso chocolate, maracujá, o abacate, muitos dos nossos citros e até mesmo, por exemplo, as nossas pimentas, algumas aromáticas, são também dependentes da polinização animal. Portanto, temos de desagradecer por todos estes alimentos. Porquê é que é importante saber estes valores? O que é que podemos retirar deles? Eles têm várias funções. Uma das funções mais claras é na própria investigação e até na questão dos policy makers, quando estamos a criar novas leis, a tentar perceber o que é importante proteger ou não, porque ao termos um valor que vai de 0 a 100%, temos um valor muito direto, muito simples, que facilmente mostra às pessoas e à comunidade geral a importância dos polinizadores para as diferentes culturas. Para além disso, também é um valor que muito facilmente se aplica a análises monetárias e facilmente conseguimos obter valores de qual é o valor monetário da polinização animal para as diferentes culturas. Para além disso, este tipo de listas são também importantes porque a nível do produtor ou de alguém que está a tentar decidir que culturas há de cultivar ou não, eles podem usar estas listas e elas podem ser um apoio muito importante para as decisões relacionadas com as práticas agrícolas ou as culturas a cultivar. Um produtor, tendo um campo e conhecendo, ok, como serão os serviços de polinização que eu aqui tenho, são bons, são fracos, eles podem decidir que culturas ou não cultivar, dependendo da sua dependência à polinização. Claro que poderá não ser inteligente cultivar uma cultura bastante dependente à polinização num sítio onde sabemos que os serviços de polinização são fracos. Ao fazermos isso, se calhar teremos de pensar então em adicionar esses serviços de polinização através, por exemplo, da implementação de colmeias de abelhas do mel ou colónias de bombos de abelhões. Como é que nós obtemos estes valores? E a Helena explicou já um pouquinho isto. Para obter este tipo de dados, precisamos de fazer experiências de polinização em culturas, ok? Fazemos isto através das experiências de polinização, em que definimos uma série de tratamentos que nos permitem obter diversos dados. Por exemplo, para obtermos dependência à polinização, usualmente o que temos de fazer são 2 tratamentos, em que temos um tratamento ótimo, onde damos um valor de polinização ótimo, e vemos a produção associada e comparamos essa produção com a produção quando não temos polinizadores. E a diferença entre os dois será a dependência à polinização. Mas, por exemplo, fazendo estes 3 tratamentos que aqui tenho, podemos obter muito mais informação. Podemos, por exemplo, obter tal questão do déficit de polinização, as limitações associadas à polinização. Para isso precisamos dos tais 2 tratamentos, que é o tratamento ótimo ou o tratamento natural, ok? Que tem em conta a produção associada às comunidades polinizadoras e aos polinizadores que temos no local que estamos a estudar, ou até mesmo quanta da nossa produção pode ser obtida quando os polinizadores não existem no local. Falando um pouquinho de déficit de polinização, este é um índice bastante importante e eu tenho vindo a estudar, hoje não vou falar muito sobre isso, mas tenho vindo a estudar porque ele dá-nos uma medida, ok? Uma medida quantitativa dos serviços, da qualidade dos serviços de polinização num determinado local, e isto permite-nos explorar padrões globais, tentar perceber o que é que se está a passar mundialmente a nível de limitação de polinização. Estamos a perder, quanto estamos a perder da produção? Estará isto associado àquilo que se tem falado, que é o declínio dos polinizadores?
Mas sim, é um índice bastante importante, corresponde à produção que nós estamos a perder graças à transferência inadequada de pólen, e nas culturas polinizadas por animais está relacionado então com esta qualidade dos serviços de polinização. Porquê é que isto é importante? Porque podemos estudar os padrões os valores de limitação. Os valores de limitação da polinização, podemos compará-los e tentar perceber como é que eles são explicados. Eles podem ser explicados por muita coisa. A qualidade de serviços de polinização pode ser explicada pelas práticas de gestão que temos no pomar, pela paisagem que temos em volta do nosso pomar, e por isso é um índice muito importante, porque podemos usá-lo para, lá está, testar entre as diversas condições que temos, o que é que explica os diversos valores de déficit de polinização que temos. Mudando um pouquinho de assunto, e para também falar um pouquinho do que fiz mais a nível de campo e não só a nível de estudos globais, como disse, o objetivo inicial da minha tese era trabalhar com cereja, e assim o fiz quando a pandemia acabou. Fiz alguns trabalhos então em cereja, biologia floral, hoje não vou apresentar, mas fiz também então trabalhos relacionados com a determinação das comunidades polinizadoras na região centro da beira interior, onde temos uma alta produção de cereja. O que fiz um estudo em diversos pomares da região e a primeira pergunta, porque é uma lacuna no conhecimento que temos neste momento, é quais são as comunidades polinizadoras que visitam a cereja. As comunidades polinizadoras, a nível geral, a abelha é o principal polinizador visitante, o que era um pouquinho aquilo que estávamos à espera, mas um dado muito interessante que obtivemos foi que metade das nossas visitas nos diversos pomares eram feitas por polinizadores selvagens. Isto foi um pouquinho diferente daquilo que estávamos à espera, porque ao falar com os produtores, eles referiam muitas das vezes que o principal e único polinizador que eles muitas das vezes viam realmente era a abelha, mas realmente a situação não é bem essa. Temos uma série planóplia de outros polinizadores selvagens que também visitam a cultura da cereja. Obviamente que as abelhas são o principal polinizador, mas também observamos sirfídeos, coleópteros e abelhas, que são muitas vezes polinizadores ignorados, mas que podem ter também um papel importante na polinização das culturas. Mas sim, pronto, o que observamos foi esta quase que diferenciação, né? Temos a abelha do mel, que é manejada e que de facto é um polinizador muito importante para a cereja, e responsável por uma grande parte das visitas, mas temos também todos estes polinizadores selvagens que são também visitantes da cultura da cereja. Isto é muito importante porquê? Porque uma questão que os produtores sempre me faziam era o que é que eles poderiam fazer para promover os serviços de polinização, e o facto de termos esta dicotomia, esta diferença, ou este 50-50 entre estes dois tipos de comunidades, diz-me que as práticas têm de ser pensadas em ambos. Se a abelha do mel é um polinizador presente, é porque a cultura é atrativa para a abelha, a adição de colmeias é interessante, mas temos também todo este conjunto de polinizadores selvagens, e isto significa que se queremos promovê-los, que eles são importantes e são uma parte importante das visitas na cereja, temos também de pensar em práticas de gestão, não só no pomar, mas também na paisagem, que beneficiem estas comunidades e que promovam a biodiversidade que origina estas mesmas visitas. Para isso, e algo que eu também fiz mais relacionado com a paisagem, ao ir aos diferentes pomares, fiz a coleta daquilo que estava à volta dos pomares e fiquei-me especificamente nos habitats seminaturais que ocorriam, que sabemos que têm uma relação positiva com polinizadores, com insetos polinizadores. Usualmente um habitat natural, para ser benéfico para polinizadores, precisa de ter duas coisas. Precisa de fornecer recursos florísticos, mas também recursos de nidificação, que muitas vezes é ignorado. Então o que fiz foi calcular a percentagem de habitats seminaturais com estas duas características que ocorriam em cada um dos pomares. E tentei perceber se isto poderia ter alguma relação com as visitas que nós observávamos, a quantidade de visitas, mas também, por exemplo, a diversidade de polinizadores. Aquilo que observei foi que, ok, em pomares, à medida que eles vão tendo uma maior percentagem de habitat seminatural, composto pelos matos, pelos matos, pastagens espontâneas, mas, por exemplo, também floresta diversa que foi ocorrendo na região. Aquilo que observámos era maior taxa de visita, apesar de não foi estatisticamente significativo, mas há um aumento,
e depois, com estatisticamente significativo, observamos um aumento na diversidade de polinizadores, portanto, um maior número de espécies, em pomares com mais quantidade de habitat seminatural, paisagens com quantidade de habitat seminatural. O que é muito interessante e diz-me a mim que é importante que nós tenhamos em consideração esta questão da paisagem. Eu não vou falar muito sobre isto, porque diria que a Elizabeth irá falar um pouquinho sobre isto. Mensagem-chave que eu quero deixar aqui. Em primeiro lugar, a polinização animal é muito importante para as culturas agrícolas, ok? Na nossa região em específico, por exemplo, os insetos são super importantes para a produção de muitas das nossas comidas e produtos. Sem eles não teríamos as nossas frutas, chocolate, o nosso café, portanto temos de lhes agradecer e protegê-los. Para além da conhecida abelha do mel, a verdade é que existem outros polinizadores, ok? Também eles muito importantes. E estes fornecem um serviço usualmente grátis, ok? E muitas das vezes, mas isto é discutível, podem ser mais eficientes que a abelha do mel e, portanto, é importante tê-los em conta também. Para os ter em conta, temos de incluí-los quando definimos as nossas práticas de gestão e quando olhamos para a nossa paisagem. E é importante que essas práticas reflitam não só, então, a proteção para a abelha do mel, mas também a proteção para os polinizadores selvagens. E isso faz-se através da implementação de medidas benéficas para ambas as comunidades, porque isso pode ter um impacto bastante positivo na produção agrícola, e trazer-nos então ganhos económicos também, ok? Acabar agradecendo pela vossa atenção. Se tiverem questões, posso responder e aproveitar para vos convidar para seguirem as redes sociais do Laboratório de Trabalho, que é o Flower Lab, e também talvez a página de polinização, que é um projeto que estamos envolvidos neste momento. Por estas páginas podem ter acesso a bastantes conteúdos que podem ser do vosso interesse, portanto, sigam-nos. Obrigada. Muito obrigada. Sim. Não sei, também ficámos, obrigada, foi muito, muito concisa e resumi muito bem, acho que também muito elucidativa. Por isso temos algum tempo para questões. De facto, acho que há uma questão que eu vou tentar recuperá-la aqui do chat. De facto, há duas questões. A Maria João Jorge perguntou se pode explicar aquela parte que falou da vitamina C, por favor. Obrigada. Um estudo, eu posso, talvez no fim, mandar a série de estudos onde eu me baseei, talvez seja o melhor, apesar de ele estar em inglês. Mas existe um estudo que pega nesta questão da relação da polinização com vitaminas e nutrientes, e uma das coisas que eles observaram é que uma grande parte do intake de vitaminas, ok, e neste caso da vitamina C, vem de culturas que são polinizadas por animais, ok? Acho que faz sentido, porque quando pensamos em culturas com vitamina C, pensamos no quê? Na laranja, acho que o kiwi também tem uma grande quantidade de vitamina C. São tudo culturas que sabemos que são polinizadas por animais polinizadores. O caso da vitamina, eles conseguiram quantificar e é à volta de 90%. 90% do intake vem destas culturas com dependência à polinização. Não sei se respondi à questão. Sim, muito obrigada. Sim. Eu estou aqui a ver a segunda questão da Inês de Jesus. Ok. Isto é uma questão complexa. Como podem ser implementadas colmeias de abelha do mel, bombos numa plantação agrícola? É uma questão complexa porque eu diria que depende da cultura, depende da realidade do pomar que vocês tenham, ok? Aí eu acho sempre que é melhor pensar na cultura em específico e a partir daí talvez consigamos dar ideias de implementações mais específicas. Mas usualmente temos de ter em conta várias perspectivas. A perspectiva da planta, e eu lembro muitas das vezes aqui da cereja. A cereja usualmente é cultivada em linhas, mas estas linhas são todas do mesmo cultivar. Mas como a cereja é autoincompatível, ela vai precisar de pólen de cultivares que estão em linhas diferentes. E, por exemplo, eu aí quase que não aconselho às vezes colmeias do mel, talvez os bombos possam ser mais eficientes, porque o que nós queremos são polinizadores que façam polinização cruzada entre linhas. E usando abelhas teremos de ter sempre isto em conta. Lá está, depende um pouquinho da cultura, e eu nem sei se consigo responder bem a esta questão, porque os conhecimentos que tenho são dependentes das culturas com que já trabalhei.
Não sei se mais alguém gostaria de colocar questões neste momento. Como eu disse, temos algum tempo ainda. Então, nesse caso, podemos passar à próxima oradora, a doutora Elizabeth Figueiredo. É agrónoma e docente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, investigadora do LIAF, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food. Trabalha em proteção de plantas na área da entomologia aplicada, procurando meios alternativos aos pesticidas na proteção das culturas, especialmente proteção biológica e biotécnica, mas também em métodos de tomada de decisão e em polinização. E hoje vem-nos falar, vai-nos colocar espero eu, a resposta à pergunta: vamos ajudar os polinizadores a viver nas nossas parcelas agrícolas? Então, a doutora Elizabeth, faz favor. Muito obrigada. Vou tentar, embora também partilhe daquilo que a Catarina disse, que a resposta é demasiado complexa para nós conseguirmos fazer assim, de uma maneira assim tão simples, dar esta resposta. Mas há algumas coisas que podemos dizer e é isso que eu vou fazer hoje. Como eu também disse há pouco, provavelmente, como eu sou a terceira e como já se tocou em alguns aspectos, que eu tenho aqui, portanto eu vou passar algumas destas coisas que eu tenho na apresentação de uma forma um pouco mais rápida. E a primeira coisa é exatamente a importância dos polinizadores, que quer a Helena, quer a Catarina já falaram, e portanto sobre a quantidade de produção que de facto nós devemos aos animais e muito particularmente no caso da Europa, sobretudo aos insetos e na variedade de polinizadores que nós temos. Portanto, e também sabemos já todos, já ouvimos falar muito que há um grande declínio de insetos e que, portanto, também há um declínio nos polinizadores, e isso nos preocupa, mas também há, já agora só para dizer que isso não é um problema só dos polinizadores, há também esse problema no que diz respeito aos insetos decompositores, que também é problemático, portanto há de facto um declínio grande de insetos e isso em termos de regulação, em termos de serviços dos ecossistemas que eles fornecem é bastante complicado. E um dos maus da fita, de uma forma assim um pouco mais, de conversa mais ligeira, é de facto a agricultura e sobretudo a utilização de pesticidas e a destruição de habitat que é motivada pela agricultura. E é aí que nós podemos ajudar um bocadinho minimizando aquilo que nós fazemos. Ora bem, também já se falou disto, já agora que se falou muitas vezes do chocolate, para nós não pensarmos que de facto os grandes polinizadores são as abelhas, a abelha do mel e as abelhas silvestres, as borboletas, as traças, as moscas das flores. Já agora nós temos chocolate porque há um mosquito que poliniza a flor do cacau. Portanto, há assim insetos um bocadinho mais estranhos do que aquilo que nós estamos à espera. Bom, depois em Portugal temos de facto imensas abelhas, de vez em quando temos mais uma surpresa de mais uma espécie que foi descoberta, elas agarram o pólen de maneiras diferentes, mas de facto todas elas têm uma importância grande em termos de polinização, não gostam todas da mesma coisa, não gostam todas das mesmas flores, já foi falado aqui que tem muita relação também com o tamanho da própria glossa, ou da língua, se vocês quiserem, que é mais fácil, e do local onde estão os nectários, e daí depois também falarmos sobre que plantas é que nós podemos pôr à volta para fomentar alguns dos polinizadores. Depois dizer que basta olharmos aqui para um cantinho durante uns mesitos e descobrimos imensa coisa. Isto é um trabalho de uma aluna nossa que teve aqui uns poucos meses, mas não muitos, a fazer uma amostragem por semana e pronto, e descobriu que afinal a tapada da ajuda estava cheia de abelhas muito diversas. O Miguel Azevedo fez isso nas hortas urbanas, nas hortas comunitárias de Lisboa e descobriu o mesmo. Portanto, de facto, nós temos uma diversidade muito grande quando a conseguimos manter, quando conseguimos ter práticas para que elas existem. Depois dizer-vos uma outra coisa, que é nós temos de facto a ideia que a abelha do mel é assim a grande polinizadora,
Mas a abelha do mel tem preferências e nem sempre as nossas culturas dão exatamente o que ela gosta mais. E trago-vos aqui um exemplo da pereira. A pereira tem nectários com néctar de muito pouca qualidade para a abelha. A abelha não gosta. Se vocês tiverem esta florinha por baixo, no enrelvamento ou nas margens do pomar de pereira, eu garanto-vos que vocês vão ver muito mais abelhas em cima do équium, que é essa planta que está aqui embaixo, do que propriamente nas flores da pereira. Ela está lá, ela está no pomar, mas isso não quer dizer que ela esteja a visitar as flores da pereira, que é outro problema. E a Catarina falou há pouco, de facto, no facto de nós temos que ver quem visita, não é? A Catarina e a Helena. E muitas vezes o facto de lá estar não quer dizer que não estejam a visitar outras flores e buscar recursos noutras flores. Então, quem é que pode dar uma contribuição maior para a polinização da pereira? Essa abelhinha silvestre que está aí desse lado, que é uma ósmia. E depois, às vezes, também temos surpresas, que é aquilo que a Europa toda diz, que é o grande polinizador das pereiras. Depois, por acaso, aquela que nós vemos no Oeste não é exatamente a mesma espécie, é do mesmo género. São as surpresas do nosso Mediterrâneo, que depois também tem, assim, umas espécies um pouco diferentes. Agora, o problema da abelha mantém-se, de facto, ela não é a grande polinizadora da pereira, nem da macieira, apesar da macieira ter um néctar ligeiramente melhor. Depois, dizer-vos que, por exemplo, no caso do tomate, porque é que há muitos agricultores que, no caso das estufas, quase todos neste momento, compram colmeias de abelhões, porque o tomateiro precisa de um tipo de polinização com vibração. A Catarina ou a Helena, já não sei quem é que falou há bocadinho, foi a Helena, não foi? Cerca da vibração que é necessária também para o mirtilo. E, portanto, nas estufas os agricultores compram colmeias de abelhões, e podemos falar depois também dos problemas, porque as colmeias que se compram não são exatamente da nossa subespécie, que também traz problemas, mas nós não conseguimos fazer aquilo que, por exemplo, nas Canárias eles conseguiram fazer, que é ou vocês fabricam a nossa ou então não compramos. Nós ainda não conseguimos fazer isso na Península, os ingleses também já fizeram isso, ou é da nossa, também não compramos. Mas pronto, então quem é que poliniza o nosso tomate? Se for, por exemplo, uma seara de tomate, nós não vamos ver assim. Também há bastantes bombos, mas não, se calhar não é aquilo que vemos mais a polinizar o tomate, as flores de tomate em grandes searas. Se calhar é mais esta abelhinha silvestre que está aqui, que é uma Lasioglossum, Lasioglossum malacurum. E porquê? Porque eles conseguem, qualquer destes consegue fazer estas manchinhas que vocês veem aqui na flor do tomate, e que quer dizer que, de facto, ela já foi polinizada por algum destes insetos. E já agora, porquê? Porque o tomate também não tem néctar, não é? Portanto, também temos estas particularidades. E depois temos as moscas das flores, já se falou muito das moscas das flores, já agora elas não são abelhas, são moscas de facto, vocês podem ver aqueles grandes olhos, só têm um par de asas também, se nós olharmos com um bocadinho mais de cuidado, as antenas também são bastante mais curtinhas e mais gorduchinhas, portanto, de facto, são bastante diferentes. Já agora, na agricultura também fazem, muitas destas espécies também têm um outro papel, que são os primeiros predadores de fídeos que aparecem na primavera, nas nossas fruteiras, portanto, servem como polinizadores e servem como predadores de fídeos. Algumas espécies, nem todas as moscas da flor são predadoras, ok, mas de facto há bastantes espécies com esta dupla função. Também dizer que quando olhamos para o lado, e aqui é também, a Tapada da Ajuda está no meio de Lisboa, não sei se vocês percebem, portanto, se existe assim isto no meio de Lisboa, com o cimento a rodear todos os lados, imaginem se nós tivermos um campo, de facto, com aquele mosaico que a Catarina também nos apresentou há pouco. Dizer que há uma grande diversidade também. Depois, o terceiro grande grupo são as borboletas e as traças. Não nos podemos esquecer que aquelas que são mais noturnas também têm um papel bastante importante na polinização. Nem todas as flores estão todas abertas e bonitinhas só nas horas, tanto nas horas de dia. Também temos algumas que precisam, de facto, de algumas mais noturnas. Vocês têm este guia no Tagiz, com muita facilidade, com as principais borboletas, neste caso as borboletas comuns, portanto, também fica aqui para vocês poderem ir lá buscar. E depois, a Catarina apresentou, e a Helena, em relação a kiwi, mirtilo e depois outras culturas. Eu tenho aqui alguns trabalhos que foram sendo feitos no Instituto por alunos nossos ou alunos alheios que vieram fazer o relatório de estágio ou o mestrado connosco no ISA.
para dizer um pouco também que nestas culturas que eu trago aqui aconteceu mais ou menos o mesmo que se falaram nas outras, que é, há maior produção, há maior taxa de vingamento. Então, por exemplo, no tomate, porque é que se começou a colocar colmeias de abelhões no início da estação, sobretudo da primeira cultura, que é feita muito no cedo, as plantas são postas na estufa entre janeiro e fevereiro, e com temperaturas muito baixas, o pólen não fica agarrado nas anteras. E, portanto, se não houver um inseto que vá lá fazer aquela polinização buzz, tipo abelhão, nem sequer há vingamento. E depois, quando há, fica o fruto todo deformado, exatamente por este déficit de polinização, porque a flor tem diferentes lóculos e, portanto, se nem todos forem polinizados, depois o fruto fica estranho, ok? E, portanto, com polinização nós temos maior vingamento, temos frutos mais regulares, temos maior número de frutos com qualidade extra, dizemos há pouco também, o kiwi tem depois um tamanho maior, é pago também pelo calibre e, portanto, mesmo com o mesmo número de quilos, a produção tem um maior valor comercial. Portanto, aqui também acontecia o mesmo. E outra coisa, há maior teor de vitamina C. Portanto, não só são as plantas que têm mais vitamina C que são polinizadas por insetos, mas também, quando são polinizadas por insetos, têm maior teor de vitamina C, o que também é interessante. Depois, em relação às peras, por exemplo, a pera roxa, quando é polinizada, é mais redondinha, em vez de ser assim muito afiladinha. Se vocês virem uma pera roxa que fica quase com ar de pera... É conference, eu não sou muito versada em cultivares de pera. É conference, sim. Que é assim mais esguia, fica exatamente desse estilo. Depois os frutos têm maior peso, têm maior Brix, têm maior teor de açúcar, têm melhor capacidade de conservação. Bom, e agora vamos aqui também aos trabalhos da Eva Salvado, que nos dizia que o peso do próprio fruto, que não é um fruto, não é? Depois temos aqui um problema botânico, isto já é um fruto múltiplo. O peso dependia mesmo do número de sementes, e as sementes só existem se houver polinização. Portanto, além do vingamento, de menor deformação, de frutos que são comercializados com categoria extra, temos de facto muito maior peso e um formato muito mais interessante. Nós gostamos mais destes moranguinhos bonitos e não daqueles todos deformados, não é? Depois, ainda temos mais uma cerejinha em cima do bolo, é que até podemos pô-los a trabalhar para nós, fazendo dispersão, por exemplo, de biofungicidas que vão mesmo pôr a biofungicida na flor. Isto é importante, por exemplo, na cultura do morango, mas imaginem que nós agora temos um problema com o fogo bacteriano, e imaginem o vosso polinizador a ir à flor, que é uma das portas de entrada, ir à flor da pareira ou da macieira e levar logo o biofungicida para o fogo bacteriano, ou o antagonista, neste caso, sobretudo. Portanto, sim, este aspecto também pode ser bastante interessante. Agora, bom, e agora como é que nós os fomentamos, não é? São muito importantes, e agora o que é que nós fazemos? Bom, primeira coisa, eu disse-vos há pouco, a agricultura tem algumas culpas também neste declínio, e, portanto, todas as práticas culturais, toda a proteção de culturas baseadas em medidas mais biotécnicas e biológicas ajudam também, não é? E depois, se nós fizermos práticas também culturais, biotécnicas e biológicas, também fazemos uma outra coisa, que é, conseguimos, por um lado, diminuir a parte de utilização de pesticidas, e depois, controlando o vigor, conseguimos fazer indiretamente a mesma coisa, ok? Também conseguimos diminuir, porque se nós, por exemplo, tivermos cuidado com as podas, tivermos cuidado com a fertilização, sobretudo a fertilização resultada, e com o equilíbrio entre o azoto, o fósforo e o potássio, nós vamos ter menos pragas destas de rebentação e, portanto, vamos necessitar de fazer menos aplicações. Depois, o modo de produção biológica e a agroecologia também tem uma série de práticas que nós podíamos olhar com cuidado, incluindo uma coisa que nós temos dificuldade em perceber, porque olhamos o solo como uma caixa muito preta, com coisas que a gente não sabe muito bem como é que interferem. Mas cada vez mais nós sabemos que aquilo que nós temos na rizosfera vai atuar não só na rizosfera, mas vai fazer com que a planta consiga ativar vias metabólicas de substâncias de defesa,
e essas vias metabólicas de substâncias de defesa vão ter interferência na atratividade em relação a pragas, na atratividade em relação a inimigos destas pragas, portanto, em relação aos insetos benéficos ou auxiliares, mas também na polinização. Ou seja, uma cultura, uma planta pode ser mais atrativa para um polinizador se tiver, por exemplo, micorrizas arbusculares nas suas raízes. E isso é uma coisa que é mais estranha para nós, não é? Porque estamos habituados a ver as coisas em dois compartimentos, que é a parte de baixo do solo, a parte de cima do solo, e parece que a planta não é a mesma, mas ela é, ok? E depois as rotações e concessões também são bastante interessantes, porque nos permitem ter exatamente uma diversidade cultural que contribui um pouco para aquele mosaico que a Catarina falava há bocadinho. Portanto, é outra das coisas interessantes. Bom, e depois, aquilo que vocês provavelmente estavam à espera que eu falasse mais, quando fala das práticas agrícolas, é deixar alguma superfície das nossas parcelas, ou à volta das nossas parcelas, com plantas que sejam amigas dos polinizadores. E já agora, que sejam também amigas dos nossos auxiliares, ou seja, infraestruturas biológicas que sejam multifuncionais, ok? Bom, eu vou cortando assim com umas coisas destas. É que, de facto, às vezes nós pomos, como há pouco a Catarina dizia, pomos muito bem os ninhos e depois esquecemos que elas têm que ir buscar a comida, não é? Então, onde é que nós podemos pôr estas plantas? Quando pensamos no enraivamento da entrelinha, que serve para combater a erosão, serve para preservar água no solo, serve para os nossos auxiliares, porque não também, quando fazemos a escolha, pensar também nos polinizadores. O mesmo nas margens dos campos, e já agora uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos, as margens dos caminhos, que não estão assim tão longe dos nossos campos. E é preciso ver uma coisa, que é, muitos dos nossos polinizadores não têm assim um raio em termos de voo muito grande, portanto é bom que nós mantenhamos os recursos que eles precisam, seja a comida, sejam as flores, sejam os locais para nidificação, e alguns precisam de nidificar em estruturas verticais, outras na horizontal, uns querem no solo, outros nos taludes, outros gostam, por exemplo, quando nós fazemos aqueles ninhos com canas, também gostam desses, mas nem todos gostam da mesma coisa. E depois outra coisa muito importante, eles precisam de água, e também é importante nós conseguirmos dar esse recurso hídrico nas proximidades, ok? Uma das coisas que nós podemos fazer nos campos, quando as nossas parcelas são bastante grandes, e isso também serve para os auxiliares, portanto, na tal vertente multifuncional, nós podemos fazer faixas de espécies botânicas que sirvam como infraestrutura ecológica em cada mais ou menos 100 metros de largura da parcela, e essas faixas com mais ou menos 1 metro. E já agora podemos também ter nas galerias ripícolas plantas que nos interessem. Agora temos um problema, que é, se vocês tivessem a oportunidade de falar e não com os microfones desligados, agora diziam-me assim, então e que plantas? Onde é que nós vamos buscar? Que plantas? Bom, então temos que escolher nativas, pelo menos que sejam naturalizadas e não invasoras, pelo menos. Onde é que a gente pode ver quais são as invasoras? Estão aqui, neste site da Universidade de Coimbra. Depois, é importante que no seu conjunto nós consigamos ter floração escalonada e que vamos tendo flores ao longo do ano. Não nos interessa nada que só tenhamos flores em maio, porque os polinizadores precisam de comer também em junho e também em julho, e portanto é bom que nós consigamos fazer isto. Pois, também é interessante que nós tenhamos flores de cores diversas, e também é importante que nós tenhamos com nectários que não sejam muito profundos, pelo menos algumas não sejam muito profundos. Já perceberam porquê? Porque já vos falaram disto antes. E tem aqui exatamente aquilo que eu estava a dizer. Portanto, a distância que vai desde a superfície a que o inseto consegue aceder até ao nectário tem a ver exatamente com o tamanho da língua que falava há bocadinho. E, portanto, nós temos que escolher também plantas que não tenham estes nectários muito profundos, ou pelo menos que não sejam só essas. Desculpem. Onde é que nós podemos ir ver estas coisas que eu estou a dizer? Não a parte da altura dos nectários, que aí é mais difícil, mas, por exemplo, se elas são adequadas para a nossa zona, porque existem naquela zona ou não do país, qual é o período de floração. Este é um bom sítio, ok? É um site, e agora tenho aqui os botões, portanto é mais complicado, mas vou passá-los aqui para baixo. É o site da Flora One, é um site português, onde vocês podem buscar informação sobre plantas nativas em relação a estes aspectos.
um outro sítio em que podem ir buscar, mas agora não funciona o botão de passar para porque eu pus aqui isto, olha, não funciona mesmo, porquê? Ok. No Jardim Botânico da UTAD, no herbário da UTAD, também há informação mais ou menos do mesmo estilo, portanto, vocês podem ir buscar informação aos dois, até fazerem comparação. Por exemplo, aqui está exatamente a informação sobre a borragem, portanto, veem, por exemplo, aqui que em quase todo o país ela existe, portanto, é adequada, vocês podem, de facto, colocá-la, e depois têm também qual é a época de floração, portanto, para poderem depois escolher. A seguir, temos um problema complicado também, que é, então, e agora compramos estas plantas aonde? Pois, e aí a coisa já fica mais complicada e eu não vos consigo ajudar muito. Isto é outro onde vocês também podem buscar informação, que é outro manualzinho pequenino do Tages, ok? E a resposta em relação a... isto é um Excel que eu fiz só para vos mostrar o que é que nós podemos fazer. Portanto, vamos buscar plantinhas, vamos vendo o nome vulgar só para depois ser mais fácil também para comprar, porque estes sites, muitos deles têm sobretudo nome científico, época de floração, cor, depois existe ou não existe, está adequado a solos mais deste tipo, solos daquele tipo, portanto isso é importante. E depois em relação ao sítio onde vocês vão buscar, onde vocês podem comprar, não é tão fácil. Eu não queria muito fazer publicidade, há 2 ou 3 empresas em Portugal que têm alguma coisa, mas às vezes barramos com esse problema, que é não conseguimos mesmo, então temos que substituir por outra. Mas era interessante, uma das coisas que era bastante interessante também, era termos plantas, e a Catarina falou há bocadinho da importância dos matos, termos plantas de estratos diferentes, temos plantas mais arbustivas e plantas mais herbáceas, algumas perenes e outras anuais, estão a ver? E depois também temos que pensar outra coisa, que é, sobretudo quando estamos a pensar em relvamento, se queremos ter as plantas no ano seguinte, temos que as deixar produzir semente, porque senão elas não vão aparecer no ano seguinte, se estivermos a falar de plantas anuais. Isso pode ser incompatível ou não com a gestão da água para a cultura e da competição da água para a cultura, portanto é outra das coisas que nós temos que pensar, mas é preciso, se não pudermos cortar depois de facto da planta formar a semente, então temos que pensar que as temos que ressemear no ano a seguir. Bom, o meu rato deixou mesmo de funcionar. Bom, e agora passamos para a outra pergunta que vocês iam fazer. Então, e os ninhos? Nós podemos ajudar imenso pondo imensos ninhos. Bom, então vamos falar sobre ninhos. Aqui temos um ninho que foi idealizado por um estudante nosso de doutoramento, pelo Miguel, que tem caninhas, que por acaso estas até não são canas mesmo de planta, são uns tubinhos a imitar as canas, tem madeira, para alguns que gostam mais de nidificar a madeira, mas estas são para aquelas abelhas que gostam de nidificar na vertical e fazem estas célulazinhas com a folha que vão triturando. Isto é exatamente uma figura, tanto fotografado, daquilo que se tirou depois de um ninho destes. Mas há aquelas que gostam de nidificar na vertical, seja em taludes no solo, seja em... esta fotografia, por exemplo, é de uma casa. Não sei se dá para perceber, mas isto é aquelas casas antigas que têm as pedras depois todas unidas com uma argamassa, que entretanto vai abrindo rachas e que a abelha aproveitou. Esta nidifica no solo e, portanto, nós temos que ter solo que tenha capacidade deste tipo de abelhas, são as abelhas mineiras, consigam de facto fazer isso. E depois, bom, e queria-vos alertar para o problema ninhos. Problema, sim. Porque é assim, esta moda de fazermos imensos ninhos, muito grandes, muito bonitos, com estruturas que podem também ter aqui um bocado de tipo mais lama, também para aquelas que gostam de fazer isto, mas assim, os mega ninhos têm um problema muito interessante, que é assim, há umas abelhas que parasitam as outras, são aquilo que nós chamamos as abelhas cuco. Por exemplo, esta aqui, com este corpo assim mais avermelhado. E imaginem que vocês têm os ninhos todos assim muito grandes. O que é que vai acontecer? Se esta abelha encontrar um ninho muito grande, vai parasitar imensas abelhas. E nós não queremos isso.
O que eu costumo dizer aos meus alunos, numa linguagem assim um bocadinho figurada, é vocês estão a dar um McDonald's maravilhoso a esta abelha. Epá, não vamos simplificar as coisas para esta abelha, está bem? Ela é importante, tem o seu papel no ecossistema, mas nós não queremos ampliar muito a sua população. Portanto, vamos fazer ninhos pequeninos. Vale mais ninhos pequeninos do que um mega, ok? Assim, se ela encontrar um, encontrou aquele. Pronto, tem o seu ninho, tem o seu nichinho ali, mas nós conservamos as outras. Bom, o meu tem que ser mesmo com rato. Bom, isto é trabalho da Catarina, com aquilo que ela conseguiu encontrar nas canas, só para vos dizer uma outra coisa interessante, que é, quando nós fizemos estes ninhos, pensámos que as canas que tinham maior diâmetro eram exatamente aquelas que iam ser utilizadas. Azar. Nós pusemos umas canas que nós chamámos de enchimento, que era para as outras ficarem estáveis. Essas é que foram usadas. Portanto, e aquelas que eu vos estou a dizer tinha 4 milímetros e 6 milímetros. Nós estávamos a apostar nas de 8 e nas de 10, ok? Portanto, nós às vezes também não sabemos mesmo nada sobre estes insetos. Depois, há outra coisa, já agora que pus aqui, entretanto, esta, por exemplo, vocês ouviram já falar da Xilocopa, esta é a abelha carpinteira, porque ela de facto faz buracos na madeira, é tal que gosta muito da madeira, para poder fazer os seus ninhos. Também faz, e a coisa acho que não corre bem, porque tenho visto aqui na zona onde eu habito, aquelas telhas agora de material mais ou menos sintético, que vêm, não são telhas individualizadas, parecem, mas são assim grandes blocos, e ela fura e acho que há bastante mortalidade, portanto quando ela faz os ninhos lá dentro, as larvas não se conseguem desenvolver. Mas pronto, isso é outra das coisas que nós temos que ter algum cuidado. E dizer-vos que, por exemplo, os abelhões que nós vemos em colmeias e que se vendem em colmeias, eles fazem ninhos, naturalmente fazem ninhos no sol, está bem? Para nós termos a noção que, de facto, há abelhas que nós conhecemos e abelhões que nós conhecemos que fazem ninhos no chão. Bom, e depois havia aquela pergunta que fizeram à Catarina há bocadinho. Nós também podemos, enfim, pôr polinizadores de uma forma assim um pouco mais artificial, diria eu, que é colocar colmeias, quer de abelhas, quer de abelhões. E muitas vezes temos que o fazer, de facto, nas culturas agrícolas, mas temos que ter mais algum, não basta pôr, como disse a Catarina, temos que pensar em muitas outras coisas, e a Catarina frisou isso, acho que não vale a pena eu ir repetir algumas das coisas que a Catarina já disse. Bom, a outra coisa que nós podemos fazer em agricultura é ter cuidado com aquilo que nós usamos quando passamos para as intervenções. E há tabelas de efeitos secundários, em inglês, side effects, porque essas tabelas estão em inglês, por isso é preciso mesmo dizer qual é o nome em inglês, mas que têm para a mortalidade mais ou menos imediata. Não nos falam nada sobre. Então, e há diminuição de longevidade? Se calhar há. Se calhar há menor capacidade de voo? Se calhar há. Se calhar há menor fertilidade? Se calhar há, mas nós não sabemos, ok? Pelo menos só por estas tabelas. E muito provavelmente acontece. E já agora, o facto de nós acharmos que, por acaso, eu trouxe estes exemplos por uma razão, que é, temos aqui um abelhão e temos duas moscas das flores. E vejam que o mesmo produto pode ter diferenças na forma como cada um ou abelhão ou o cirfídeo ou a mosca da flor reage. E outra coisa que vos queria dizer é que há substâncias que são vendidas como sendo muito amigas dos auxiliares e às vezes não são. E também não são dos polinizadores. E queria-vos mostrar, e algumas até são usadas em modo de proteção biológico. As piritrinas, e atenção, eu não estou a falar de espiritroides, estou a falar das piritrinas. E há uma diferença que são muito fugazes e são fabricadas pelas plantas. Tá bem? O piretro é fabricado por um crisântemo, portanto, e pode ser exatamente por isso usado em agricultura biológica. E vocês estão a ver aqui a toxicidade em relação a cirfídeos. Spinosad é falado como um ótimo inseticida em termos de seletividade para os auxiliares. E também vos posso dizer que há muitos auxiliares
não têm bastante mortalidade com este inseticida, há outros que não, de facto, mas vejam aqui em relação a princípios volteados. E depois, muitas vezes, temos isto, que é no results, no results, no results, no results, não sabemos nada, nem para a mortalidade imediata, ok? E então, para a toxicidade que não é imediata, para aquilo que tem a ver depois com o comportamento e que é o que nos interessa quando nós queremos a polinização, ainda menos sabemos. Bom, depois a natureza também nos prega estas partidas. Temos aqui uma abelhinha que veio aqui à flor e, entretanto, está aqui uma aranha camuflada, não é? E se não podemos fazer nada, o mundo é assim, não é? E a aranha também tem direito a viver. Também é importante como agente, até como agente de limitação natural. E isto é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que eu vi neste país, que é, e quando nós misturamos os ninhos todos e estamos à espera que as coisas resultem, vocês têm um ninho para morcegos em cima, um ninho para aves insetívoras no meio e um ninho para insetos em baixo. A pessoa que tem este ninho dizia-me que o hotel para os insetos não estava colonizado e eu respondi, ainda bem para os insetos. Okay? Porque aqui tínhamos outro McDonald's. E pronto, e era isto que eu vos queria mostrar e estou obviamente aberta para as perguntas que vocês me quiserem fazer, se eu souber responder. Muito obrigada, Elizabeth. Puder parar de compartilhar a tela. Eu acho que Pode havia sim, aqui senhora. algumas Estou a perguntas. tentar porque os meus botões andaram para cima e para baixo e agora estava a tentar apanhá-los para poder Acho que há partilhar. aqui algumas coisas no chat. Estava a tentar. A primeira é da Susana Marreiros e pergunta o que é o BRICS, porque não é da área. É assim, oficialmente, portanto, definição é o teor de sólidos solúveis. E é medido até por um aparelho que tem a reflexão da luz para nós podermos medir. Basicamente, na maior parte das vezes é hidratos de carbono, mais importante é mesmo açúcares, mas não é logo direto, quer dizer, pode não ser só açúcar. Ou seja, quanto maior o BRICS, normalmente maior é o doce daquilo que nós estamos a fazer a medição. E há culturas em que o pagamento tem a ver com BRICS. Por exemplo, o tomate indústria, o pagamento tem a ver com o peso que nós entregamos na fábrica, mas também com o teor BRICS daquilo que entregamos. E já agora com a cor. Tá bom. Ok. Temos uma pergunta também do David, que pergunta: os hotéis para insetos são uma boa solução para potenciar a presença da fauna polinizadora nas nossas culturas? E segunda pergunta: quais são os materiais que devemos priorizar para a construção dessa estrutura? Ora bem, é uma forma, de facto, se, como disse a Catarina, antes de eu dizer até, se nós juntarmos as duas coisas, porque se nós damos as ferramentas, digamos assim, para eles construírem a sua casa, mas não lhes damos a comida, não serve muito, não é? E essa comida não é só na altura em que nós queremos que eles polinizem a nossa cultura. Porque a nossa cultura tem uma floração, imaginem, por exemplo, vamos falar em pomares de pereira ou de macieira. A cultura tem uma floração muito, muito curta no tempo. Não é o suficiente para que estas abelhas silvestres, por exemplo, estou a falar das abelhas, mas também poderia falar dos cirfídeos, de tantas moscas das flores, qualquer deles, consiga fazer o seu ciclo, e alguns deles até podem ter mais do que uma geração por ano. Portanto, nós temos que dar comida, tem que haver comida no ecossistema relativamente perto durante toda a altura em que eles precisam de comer. E isto não é só nos 15 dias da floração da praga, ok? Portanto, essa é a primeira questão. E, portanto, sim, os ninhos podem ajudar, mas não se esqueçam que lá têm que pôr flores. E têm que pôr flores durante mais tempo do que próprio. Quer dizer, o ideal é que não estejam em floração quando está a pereira ou a macieira e que estejam em floração no resto do tempo, ok? Portanto, essa é outra questão. E depois, materiais. Como eu disse há pouco, há abelhas que gostam, por exemplo, em relação às abelhas, há abelhas que gostam de fazer o ninho em canas que nós coloquemos, por exemplo, na horizontal. É uma hipótese, podemos pôr uma série de canas até naqueles tubos PVC que se vendem para a nossa casa, para fazer
por exemplo, a canalização dos esgotos e pôr uma série de canas com um diâmetro não muito grande. Estávamos a falar há bocadinho que os que foram mais colonizadas foram as de 4 e 6 milímetros, sobretudo 6. Mas essa é para um tipo de abelhas. Há outro tipo de abelhas que gosta de fazer os ninhos na vertical, em taludes, em solo, que nós temos que deixar. E depois há outras que gostam do solo. E, portanto, temos, temos que deixar para estes vários tipos. Em relação às dos taludes, alguns ninhos até usam, por exemplo, tijolos, um bocadinho de tijolo, com tipo, uma estrutura de terra tipo lama, para eles poderem fazer. Também pode resultar. Portanto, fazer esta mistura no próprio ninho. Mas depois temos aquele problema que eu vos estava a dizer. A certa altura temos os meganinhos e nós não queremos os meganinhos. Portanto, se calhar fazer as duas coisas separadas não é má ideia. Ainda temos aqui uma pergunta da Inês de Jesus, Eu é que que não estava a escreve. ver. Ok. Diga. Não estava a ver essa última da Inês de Jesus. Doutora Elizabeth, como evitar o corte da vegetação selvagem dos jardins urbanos? Moro em Pois. Marvila e existem muitos jardins com vegetação selvagem, uma diversidade de flores que acolhe muitos insetos. No entanto, a cada 2 meses, quando essa vegetação se encontra no que eu acredito ser o seu melhor potencial, é cortada sem qualquer critério pela junta de freguesia. O que nós, como cidadãos, poderíamos fazer para evitá-lo? Contrariar os munícipes que vão enviando dia sim, dia não, e-mails para as juntas de freguesia e para as câmaras municipais, a dizer que é uma vergonha as ervinhas que estão por todo o lado. Porque depois eu também ouço quem tem a gestão dos parques e dos espaços verdes das cidades dizerem que estão cansados de receber mails desta malta que diz que é uma vergonha, que parece que não tem pessoal, que não sabem que não pode estar assim, que é uma fonte de doenças e de mais não sei o quê. E isto só se faz com mudança com a educação e com as pessoas perceberem exatamente porquê que nós estamos a deixar as flores. Alguns municípios neste país põem umas tabletas a dizer assim: é de propósito, estamos a alimentar abelhas, ok? Mas mesmo assim, há pessoas que não gostam. Há um trabalho muito importante a fazer. Eu tive na semana passada com professores do ensino secundário e antes era primário e agora já não consigo lembrar, portanto, básico, desculpem. Estava a ver se me lembrava do nome atual. A tentar exatamente também que eles tivessem conhecimento sobre uma série de coisas para poderem transmitir à próxima geração, porque eu acho que é aqui que nós conseguimos mudar as coisas. É com a educação. Eu tento fazer nos jovens que me caem nas salas de aula, e que outros professores consigam fazer o mesmo. Acho que é por aí. E depois, obviamente que, sei lá, um documentário que aparece na televisão, aquilo que as pessoas vão vendo nas redes sociais, talvez dê para as pessoas ficarem um pouco mais alerta e perceberem melhor o que é que se está a fazer e porquê. Mas demora tempo. Há coisas que não conseguimos mesmo fazer sem ser com tempo e educação, que é mudar mentalidades. Eu, sem querer puxar a brasa à minha sardinha, mas aqui na Rocha, eu acho que amanhã talvez vai sair uma pequena story no Instagram sobre o fato de nós, na nossa sede, termos decidido manter todas as plantas para os polinizadores e temos decidido apenas cortar umas zonas em que precisamos passar, porque de contrário também estaríamos a pisar as plantas. E então vai sair essa história e depois se quiserem ver, acho que também é interessante, porque é a mesma mensagem, ou então já saiu, eu acho que já saiu, é a mesma mensagem, e eu acho que sim, é muito importante a questão da educação, ok? E depois façam o mesmo que os outros fazem. Escrevam para as câmaras a dizer: queremos que não cortem. Pronto. Eu faço isso com a minha. Isso, e eu não quero herbicida. Também tive que fazer durante bastante tempo. É verdade. E temos aqui também alguém que quer falar, faz favor, Helena. Boa tarde, não sei se nos estão a ouvir. Então, Ouvir sim, ver é que Estamos, não. Helena, estamos.
Direito não? Não, eu tenho duas perguntas. Agora já. Eu sei onde é que estou. Não, só queria acrescentar em relação a uma coisa que a Elizabeth referiu também da questão dos hotéis, só acrescentar que nós não nos podemos esquecer que a maioria das nossas abelhas fazem ninho no solo, não é? Pronto, por isso nós quando estamos a colocar hotéis também só estamos a dar abrigo Oportunidade. a parte das abelhas que nós temos, pronto. Às vezes é importante deixar zonas, quando temos um quintal ou um jardim, deixar algumas áreas com a terra à vista, com o solo, para elas precisamente fazerem ninho na terra. Pronto, é só mesmo para. Porque muitas vezes nós falamos muito, ou as pessoas gostam muito da questão dos hotéis, mas pronto, mas os hotéis acabam por não dar resposta também a todos os grupos, não é? Posso completar uma coisa? Posso completar uma coisa em relação a isso? Nós começámos com abelhas, com os ninhos, desta forma, porque aquelas que nós estávamos a pensar que eram as mais importantes nos pomares de Pereira gostam mais desses ninhos e não em baixo. Já agora, só para terem uma ideia de como é importante este solo nu, sabem onde é que há colónia, pelo menos no que fica ao pé de mim, onde há colónias interessantíssimas de abelhas, dessas abelhas mineiras, no cemitério. Comecem a olhar para os orifícios no solo no cemitério. Ok? E por alguma razão, né? Temos aquele sol nu e temos algumas flores por ali. É interessante nós olharmos, de facto, os insetos adaptam-se, ok? Muito obrigada. Nós tínhamos previsto que o webinar durasse até às 20h30, mas se alguém tiver ainda alguma questão para colocar, 5 minutos acho que não vão fazer diferença a muita gente. Se houver alguma questão premente. Não? Então, se calhar terminamos mesmo. Queria só relembrar, várias pessoas colocaram, fizeram o pedido de receber as apresentações. Nós fizemos a gravação do webinar, que vai estar disponível no canal do YouTube da Rocha. Portanto, quando tivermos a gravação pronta, vamos lá colocar. Mas, de qualquer forma, se não ouvirem nada, podem sempre contactar-nos por e-mail e faremos chegar a informação necessária, ok? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muito às nossas oradoras, a doutora Helena Castro, Catarina Siopa e doutora Catarina Siopa e doutora Elizabeth Figueiredo. E também quero agradecer ao nosso anfitrião, Marcial Felgueiras, que esteve aqui a receber-vos. Vocês têm que comprar, vocês são mais baratos. Não Acho coisa que alguém não. queria dizer alguma coisa ou não? E se mais ninguém tem mais nada para dizer, agradeço a todos que participaram e eu espero mesmo que levemos esta mensagem, porque é uma mensagem de futuro e também com uma esperança de fazer. Há coisas que se podem fazer e eu acho que isso é muito bom. Nós não ficamos só com a ideia de que já não vamos conseguir resolver o assunto. Mas sim, há muita coisa que podemos fazer, portanto, eu encorajo todos a que possam fazer o melhor. E muito obrigada pela participação de toda a gente. Sim, Muito obrigada pelo convite. uma boa Sim, noite. muito obrigada. Sim. E obrigado pelas apresentações. Obrigada, boa noite. Obrigado, gostei muito. Boa noite. Pronto, já sei boa noite, Júlia.